O fã médio do combate está acostumado a ver selvagens exalando testosterona por 15 ou 25 minutos em rings e jalas ao redor do planeta, e a única emoção notada por eles é a raiva, sede de vingança ou a ambição pelo ouro. Mas quem acompanha de verdade esse esporte sabe que Agnaldo Timóteo tem razão, os brutos também amam e mais, se emocionam. A lista de hoje traz uma seleção de alguns dos melhores atletas da história do MMA que colecionam méritos e conquistas com as luvas nas mãos, mas isso não significa que eles nunca tiveram um momento vulnerável. Não teve jeito, a emoção tomou conta na hora de dizer adeus ao esporte que tanto amam. No vídeo de hoje vamos chorar juntos e relembrar despedidas históricas que partiram nossos corações. Então prepara o seu lenço, já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu sou o Coutinho do canal Encarada e aqui vão as 10 aposentadorias mais emocionantes da história da MMA. Número 10, Ian McCall. Demetrious Johnson é o melhor peso mosca da história do esporte, não existe uma alma capaz de discordar disso, mas há um universo paralelo onde Ian McCall venceria no UFC. Só que a vida é assim, agora ele curte a aposentadoria depois de um final melancólico como lutador. McCall foi campeão do Tati Palace antes de entrar no UFC com moral, sendo colocado num torneio que coroaria o primeiro campeão até 57 quilos da história do UFC. Ele fez 3 rounds duros contra Demetrious e perdeu na decisão, mas a verdade é que os juízes australianos eram ruins de matemática e simplesmente erraram as contas. O resultado correto seria um empate, o que forçaria um round extra naquela mesma noite pelas regras do torneio, mas aí já eram águas passadas. Eles fizeram uma revanche meses depois. McCall, que era 11-2 até aquela noite, simplesmente perdeu 5 das suas próximas 7 lutas. O que torna isso ainda mais chocante é que ele levou 6 anos para fazer essas 7 lutas, porque ele teve 9 confrontos cancelados nesse período. A frustração era tanta, ainda mais lidando com sérios problemas de saúde no cérebro e no intestino, que ele pediu dispensa do UFC e acabou migrando pro Rising. A zica não passou, McCall teve o rosto cortado por Manel Kape em menos de 2 minutos de luta na estreia e foi fuzilado por Kyoji Horiguchi em 9 segundos. Ele então percebeu que sua carreira já era e estava na hora de parar por ali. Número 9, Stefan Struve. O Girafales pode não ter sido um lutador incrível, mas ele ainda assim pode se gabar de ter batido ex-campeões como Stipe Miocic e Rodrigo Minotauro. O complicado é que a sua carreira terminou por determinação médica. O primeiro susto veio em julho de 2014, quando ele desmaiou no vestiário momentos antes da sua luta contra Matt Mitrione devido a um raro problema cardíaco. Ele se recuperou e lutou mais 11 vezes, tomando um atraso de nomes como Alistair Overeem e Alexander Volkov, mas anotando vitórias incríveis diante de Antônio Pezão e Marcos Pezão. O fim da carreira do holandês veio na pandemia, quando um sério problema no ouvido se intensificou após um nocaute sofrido diante do gordinho Taito Iwasa. Com um filhinho de 6 meses esperando em casa e um currículo que já acumulava 9 nocautes nas 13 derrotas amargadas em 15 anos dedicados ao esporte, Struve escolheu viver com saúde e arriscar mais uma vez a sua vida. Número 8, Mirko Cro Cop. O croata Mirko Filipovic foi um dos maiores pesos pesados que o esporte já viu. Ele era capaz de escolher se te mandava pro hospital com uma perna ou pro cemitério com a outra. Era simplesmente amedrontador dividir o ringue com esse maluco de sangue frio, mas a idade chega pra todo mundo, né? E o ex-policial acabou forçado a deixar a carreira de lado devido a um sério problema de saúde. Ele havia retornado ao UFC após uma série de nocautes no Japão e logo de cara se vingou da histórica derrota para Gabriel Napão com um nocaute brabo. Mas a felicidade durou pouco, já que o Mirko acabou lesionando o ombro e saindo da luta contra Anthony Hamilton. Não demorou para que Cro Cop voltasse ao noticiário, só que dessa vez envolvido num drama com a usada. Ele testou positivo para hormônios de crescimento, mas defende que fez o uso da substância para tratar uma lesão. Aí cabe a vocês acreditar ou não, né? Ele disse que estava se aposentando novamente e ainda assim tomou um gancho de 2 anos. O resultado da novela, Cro Cop não se aposentou nem cumpriu a suspensão, voltando ao Rising para enfileirar mais uma cambada de maluco por nocaute antes de bater Roy Nelson no Bellator. Aquela acabou se tornando a última luta de sua carreira, uma vez que o croata sofreu um AVC e se viu obrigado a parar sob risco de arrumar algo ainda mais grave no cérebro durante uma luta. Número 7, Michael Bisping. O mundo do Conde virou de pernas pro ar em um intervalo de 3 semanas. Ele nunca mais calçou as luvas novamente. Visto durante muitos anos como um lutador esforçado que jamais vencia as lutas que o colocariam na disputa pelo cinturão, o Bisping finalmente realizou o sonho ao vencer Anderson Silva e receber em cima da hora a chance de enfrentar o campeão Luke Rockhold, protagonizando uma das maiores zebras da história ao vencer por nocaute no primeiro round. Ele foi malandro ao evitar lutas mais duras e decidir defender o cinturão numa revanche contra o coroa Dan Henderson, sim, mas isso já é assunto para uma outra lista. O Bisping venceu o Rendo e depois tirou Jorge St-Pierre da aposentadoria, sendo finalizado brutalmente em novembro de 2017. Mas a secura, pressa ou ansiedade para dar a volta por cima foi tanta que ele topou substituir Anderson Silva 3 semanas depois
depois saindo na mão com Kelvin Gastelum na China e acabou nocauteado de forma violentíssima em meio round. Os danos acumulados nessa luta, além das 37 batalhas anteriores, cobram um preço ainda mais com o olho de vidro que ele ostenta desde que levou uma bicuda de Vitor Belfort. After the Gastelum fight, I went to a party afterwards with all my team, etc., my friends that had flown in to watch. We went to a club, and because it's dark, I just kept seeing this flash out of the corner of my good eye. I'm like, what the hell? And I kept looking at it. You know, I keep seeing a flash, so I keep looking. And I'm doing that constantly. And then I realised there's no flash going on, it's just my eye. And every time I look left, it flashes. And it still does it now when it's dark. It's light now, so I can't see it. So I started freaking out, thinking, oh my God, I don't believe this. I've got a detached retina in my good eye. O Bisping até negociou uma luta contra Rashad Evans em Londres para se despedir de vez do esporte, mas reconheceu que foi bom não ter acontecido. It ain't worth it. It ain't worth it. I mean, what else am I going to do? I've won the belt. I've had tons of wins. I've done everything I set out to achieve. What's the point in flogging a dead horse? Not that I'm a dead horse, but what's the point? You know, I've done everything I set out to achieve. And fortunately now, I've used my platform to open other doors. You know, you got to know when to walk away. Número 6, Dominick Cruz. Não seria exagero dizer que Dominator é o Ronaldo Fenômeno do MMA. Seu estilo de luta era bonito de assistir, bailando com qualidade ímpar pelas jaulas do UFC e WEC para se tornar campeão do mundo. Ele dominou sua categoria de peso como poucos, batendo alguns dos melhores da história dos galos, e assim como o Ronaldo, ele poderia ter sido ainda melhor. O craque dos gramados sofreu com lesões nos joelhos e Dominick não parou por aí. Os joelhos bichados, aliás, fizeram Dominick perder o cinturão do UFC, retomado anos depois para reconquistá-lo de forma brilhante, bem como o Ronaldo fez em 2002, mas quis o destino que a carreira de Dominick terminasse sem uma despedida oficial. Ele bem que tentou, topando enfrentar Rob Font no dia 22 de fevereiro desse ano para um adeus oficial, mas o corpo pediu arrego antes disso e o ex-campeão acabou anunciando sua aposentadoria deitado numa cama do hospital. Abre aspas, eu coloquei cada pedaço de mim nesse esporte nos últimos 25 anos, eu tava realmente esperançoso por uma luta final, mas infelizmente 2 ombros deslocados em 8 meses põem fim à minha carreira. Eu dei tudo o que tinha na preparação e treinamento para essa luta, focando no meu cardio e no meu corpo no ano passado, mas às vezes o corpo simplesmente não coopera. A dor não é tão ruim agora que meu ombro tá de volta no lugar, mas o segundo deslocamento foi muito mais complicado do que o primeiro, fecha aspas. Número 5, Khabib Nurmagomedov. A águia do Daguestão é uma exceção nessa lista, em meio a tantos grandes nomes que deixaram o esporte com derrotas amargas e às vezes deprimentes, Khabib Nurmagomedov saiu como entrou, com vitória. O homem simplesmente foi incapaz de perder como lutador, mas a maior derrota de sua vida pessoal fez com que ele pendurasse as luvas precocemente. O ano era 2020, o mundo aprendia a lidar com a tal pandemia do coronavírus e o UFC seguiu firme na missão de promover eventos como fosse possível. Khabib, uma de suas maiores estrelas do momento, embalado por atropelos em Conor McGregor e Dustin Poirier, recebeu o duro golpe da morte de Abdulmanap Nurmagomedov, seu pai e mentor. Khabib ficou em pedaços e prometeu à sua mãe que lutaria pela última vez como homenagem ao pai e depois se aposentaria. O russo passou por cima de Justin Gage em Abu Dhabi e deu o adeus final como lutador. Today, I want to say it was my last fight. And no way I'm gonna come here without my father. It was first time when, after what happened with my father, when UFC called me about Justin, I talked with my father, my mother, 3 days. She don't wanna I go fight without father, but I promise her it's gonna be my last fight. And if I give my word, I have to follow this. Khabib ficou um tempo fora do cenário das lutas e já contou ter recusado dezenas de milhões de dólares para lutar novamente no UFC. Dana White já foi flagrado insistindo para que ele voltasse, mas promessa é promessa. Khabib só entrou novamente no octógono como treinador, apoiando nas vitórias de alguns pupilos e principalmente para ajudar a coroar Islam Makhachev, seu sucessor, como campeão dos leves. Número 4, Chael Sonnen. O gangster de West Lynn fez fama na MMA mais pelas palavras ácidas e pensamento rápido na hora de tirar os rivais do sério e entreter multidões, mas mostrou o outro lado em sua última coletiva de imprensa como lutador profissional. Trivice no UFC, perdendo disputas de cinturão para Anderson Silva e John Jones e batendo na trave no WEC quando Paulão Filho era o campeão na jaula azul. O Sonnen pendurou as luvas sem poder cumprir a promessa que fez ao falecido pai de se tornar campeão do mundo no esporte. Chael, one more question for you, and I apologize if this is a difficult one, but you wrote that, great piece on ESPN, and you're talking about how you made that promise to your father, and I'm just wondering if you could have a conversation with your dad right now, what do you think he'd say to you? I just tell him I tried.
O curioso é que o Sonnen tem o cinturão em casa, mas nunca o conquistou oficialmente. O carismático e agora aposentado Chael enfrentou o Paulão no WEC 31 e acabou finalizado com armlock. Tal qual a luta com o Anderson, ele reclamou que não bateu em desistência. Ele venceu mais uma e teve uma nova chance contra o Paulão, faixa preta de Carlson Gracie, que àquela altura estava afundado nos remédios e drogas. A semana da luta foi caótica e o Paulão não bateu o peso, fazendo com que o duelo não valesse o título. O Chael venceu na decisão após 15 bizarros minutos e reza a lenda que o Paulão fez questão de entregar o cinturão a ele dias depois. Por mais que você também tenha se irritado com o trash talk operado por Chael durante a sua carreira, vê-lo chorar lembrando da promessa que ele fez ao pai no momento de sua morte é triste demais. Well, I was on a bit of a championship run. If I beat Lyoto tonight, I would have fought Bader for the world championship, and that was the only reason I was in the sport. You know, I promised my father I was just in the sport. Número 3, Glover Teixeira. O mineiro de Sobralha talvez seja a personificação de obstinação e garra na história desse esporte. Ainda jovem, migrou ilegalmente para os Estados Unidos com o sonho de ganhar uma graninha e acabou apaixonado pelo MMA, mas o status ilegal resultou em anos banido do país. Restou a ele competir ao redor do mundo enquanto esperava o perdão americano. A liberação veio anos mais tarde junto com o contrato do UFC. O Glover caminhou altos e baixos e mesmo quando tudo parecia impossível, ele realizou o sonho de se tornar campeão do mundo. A vida lhe deu mais uma oportunidade improvável naquela que seria sua última luta de MMA, a chance pelo cinturão vago contra Jamal Hill na luta principal do UFC 283 dentro do Rio de Janeiro. O desfecho de cinema não veio, em vez disso uma surra de 25 minutos do Barriga de Lama maltratou os corações brasileiros. Não bastasse o resultado negativo na luta principal da noite altas horas da madrugada, grande parte dos fãs que lotaram a Arena Carioca naquela noite saíram antes mesmo do anúncio oficial e perderam as emocionantes palavras do brasileiro após a luta. Não, eu disse... muito rápido e a verdade, eu sou muito forte para a minha saúde, para a minha própria saúde e é hora de parar, cara. Eu vou botar minhas energias aos caras novos, ao Poatan. Eu acho que o Poatan vai segurar o cinturão dele por algum tempo e depois ele vai subir pro meio pesado e com certeza vai ser campeão dessa categoria. Eu vou ficar aqui, eu queria ser igual na época do Royce Gracie. Ficar aí, até cair nessa p*** aí e acabar. Mas tem round e não tô conseguindo acertar os caras. Velocidade não tá lá mais. Com honra, com muita honra de aposentar junto com o Shogun. Eu paro hoje. Quem não se emociona com a história do Glovão tá morto por dentro. Número 2, Anderson Silva. Muita calma nessa hora que eu não tô aqui pra falar sobre a tal última dança do Spider e a luta amistosa de boxe com o Chael Sonnen que mais parecia a pelada de final de ano do Zico contra o time de pagodeiros no Maracanã. O tema aqui é MMA e a aposentadoria de Anderson Silva veio de forma mais do que melancólica. Uma lenda do patamar do Spider merecia uma despedida com pompas, como a festa promovida pro Anderson em São Paulo. Afinal, podemos dizer que ele lutou de smoking a carreira toda diante da classe que ele impôs sobre os pobres rivais. Em vez disso, o que vimos na sua última luta foi um triste desfecho diante de uma plateia mínima. É normal escalarem veteranos famosos contra jovens em ascensão para usá-los de escada para promover o futuro do esporte. Mas Uriah Hall não se encaixa nesse perfil. Eu ainda não entendi por que diabos o Dana White fez isso. Anderson sucumbiu após 16 minutos e 24 segundos de luta, se despedindo do esporte com apenas uma vitória em seus últimos 9 combates. Com o rosto inchado e incapaz de se manter em pé para a entrevista, o Anderson abriu o coração antes de deixar o UFC Apex pela última vez. And sometimes it's very difficult for us to stop, you know, and but today is the final day and I'm so happy to be here and doing my last show for my fans in here in UFC, for UFC family. Definitivamente o Spider não merecia se despedir do MMA desse jeito. Número 1, Chuck Liddell. O Homem de Gelo amedrontou o meio pesado mundial como número 1 do UFC por anos, mas o final de sua carreira foi um triste retrato do quão difícil é largar esse esporte. O moicano mais famoso do mundo das lutas defendeu por 4 vezes o cinturão do UFC entre 2005 e 2006, atropelando lendas como Tito Ortiz e Randy Couture, mas acabando parado por Rampage Jackson em 2007. Foi apenas a 4ª derrota em 24 lutas profissionais de Liddell, mas o que a gente não sabia na época é que a partir
partir dali ele não seria mais o mesmo. A derrota por decisão pro limitadíssimo Keith Jardine foi seguida de uma luta épica contra Vanderlei Silva, o último lampejo de genialidade de Liddell antes de amargar brutais 3 nocautes no UFC, sofridos contra Rashad Evans, Maurício Shogun e Rich Franklin. O mais triste de tudo é que ele parecia não conseguir mais aguentar um soco sequer. Ao primeiro sinal de contato no queixo era caixão e vela preta. Dana White, presidente do UFC e ex-empresário do Iceman, estava desesperado para ver o amigo se aposentar de vez e ofereceu a ele um cargo burocrático na empresa. Liddell dava voltas ao mundo como embaixador do UFC, recebendo uma grana mensal que o fizesse esquecer a ideia de voltar a lutar. Mas quando o UFC foi vendido, os novos donos cortaram custos sem pensar no emocional, Liddell se viu sem seu ganha-pão. E foi aí que Tito Ortiz viu a oportunidade de ouro de finalmente vingar as surras que ele levou no UFC, casando a trilogia no card inaugural de MMA da Golden Boy Promotions. O evento foi um verdadeiro fracasso em vendas de pay-per-view, que significa que poucas pessoas assistiram ao vivo Chuck, do auge de seus 48 anos de idade, ser nocauteado por Ortiz e acabar enterrado na comemoração do Bad Boy californiano. Se você considerar a representatividade de Chuck Liddell pro mundo das lutas e como foi a sua despedida do esporte, é papo de cair no choro até o final do dia. Chega por hoje, um abraço. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.